O efeito de Compton. Arthur Ollie Compton foi um físico norte-americano nascido em 1892 no estado de Ohio e falecido em 1962 no estado de Califórnia, ou seja, com 70 anos, e tornou-se famoso essencialmente pela descoberta do efeito Compton. Por isso mesmo recebeu em 1927 o Prémio Nobel da Física. As suas publicações e trabalhos no ramo da física atómica levaram-lhe a assumir vários cargos, entre os quais professor da Universidade do Minnesota entre 1916 e 1917. Também foi professor universitário nas universidades de Chicago e de Washington, tendo nesta última assumido a posição de presidente desta mesma instituição entre 1945 e 1954. Uma pessoa importante não só no meio académico como também no meio governamental. Fez parte de várias comissões de desenvolvimento de projetos, entre as quais a Comissão de 1941 com o intuito de desenvolvimento da bomba atómica Atman. Uma pessoa respeitável e um físico conhecido nos Estados Unidos e no mundo. É também conhecido pelas suas diversas publicações, sempre com temas ligados ao raio-x, uma espécie de obsessão, especialmente da década de 40 do século passado. Foi por isso um físico muito importante do século XX. Procedendo agora à clarificação de alguns conceitos e de algumas matérias que vão ser mais tarde desenvolvidas na explicação da experiência de Compton, referir que o uso da grafite não foi aleatório. Compton escolheu a grafite precisamente por esta possuir uma característica que é a seguinte: como sabem, cada átomo de carbono das várias camadas da grafite está ligado a outros 3 átomos, formando assim um arranjo plano de formato hexagonal. No entanto, podemos encontrar numa orbital 2pz um quarto eletrão que está relativamente deslocalizado e por isso com facilidade se situa mais longe do núcleo. Tempo ainda para abordar outro conceito que vai ser posteriormente analisada, da difusão, que é uma interação, como podem ver, entre a radiação e a matéria, neste caso entre fotões e elétrons, e consiste, como podem visualizar, na absorção de radiação pelo material em que incide, seguida de emissão de radiação em todas as direções. O efeito de Compton foi observado por ele próprio em 1923. Este estudava então a dispersão, ou seja, o desvio dos raios-x por um bloco de grafite. Ao incidir raios-x de comprimento de onda lambda num bloco de grafite, Compton, com o uso de um detector deste tipo de radiação específica, observou 2 fenómenos distintos. O primeiro foi: uma porção menor de raios-x incidentes era então desviada, dispersa em todas as direções após incidir no bloco de grafite. No entanto, o comprimento de onda detectado após a colisão era o mesmo, mantinha-se, era lambda. Estava assim na presença de uma dispersão elástica, ou seja, com manutenção das características iniciais. Para explicar tal fenómeno, Compton apenas recorreu ao eletromagnetismo. A onda incidente transfere toda a energia para os elétrons livres da grafite. Estes vibram assim com a mesma frequência, emitindo assim radiação com o mesmo comprimento de onda lambda. Mas o que de facto foi surpreendente à época nesta experiência foi precisamente o efeito que Compton visualizou posteriormente ao primeiro fenómeno. E por isso veio a receber o seu nome, este efeito. É que, por sua vez, uma quantidade significativa e expressiva dos raios-x incidentes no bloco de grafite era também dispersa em todas as direções, à semelhança do que ocorria anteriormente. No entanto, a radiância emitida, ou seja, o conjunto de fotões dispersados, foram detectados com um comprimento de onda superior ao inicial,
lambda, linha, estando por isso na presença de uma dispersão inelástica. Existem deformações em relação às características iniciais da interação entre o elétron e o fóton incidente resulta um fóton de menor energia. Fóton difundido, emitido numa direção que faz um determinado ângulo com a direção de incidência, sendo o elétron cuja energia cinética aumenta devido ao choque lançado numa direção que faz um dado ângulo com a direção de incidência, o chamado elétron de recuo. A radiação difundida no efeito Compton tem, portanto, comprimento de onda maior do que o comprimento de onda da radiação incidente. Existe ainda uma particularidade detectada por Compton. Este concluiu que o módulo da diferença entre lambda e lambda linha era tanto maior quanto maior o ângulo de difusão. Pelo contrário, é independente da substância da amostra e da radiação incidente. Contudo, é mais facilmente observável na gama dos raios-x em relação ao espectro da luz visível. Podemos observar tal peculiaridade pela análise dos gráficos presentes. Compton procurou então explicações e, para tal efeito, encontrou-as não no eletromagnetismo, que se limitava a explicar a direção de incidência, mas sim na teoria dos fotões de Einstein, que referia sinteticamente que um fotão de radiação incidente que embata num elétron livre ou semilivre transfere para este parte da sua energia, originando a emissão de um fotão de menor energia, ou seja, com menor frequência e, por isso, maior comprimento de onda. Com base em leis da conservação do momento linear e da energia, Compton racionalizou estas conclusões em fórmulas matemáticas. Tal descoberta científica revelou-se muito importante no século XX, pois veio credibilizar o conceito de fotão. O efeito de Compton foi de extrema importância e tem várias aplicações. Um exemplo é a radiobiologia, pois este efeito explica as prováveis interações entre raios gama e raios X de alta energia com átomos de seres vivos. É por isso muito usado na radioterapia.